Boa tarde, quase boa noite, finalzinho de tarde por aqui. Espero que todos estejam bem aí. Hoje eu resolvi aparecer aqui para conversar um pouco com vocês, para variar o que todo mundo fala, e comigo não é diferente. A vida corrida e a gente, né, fica querendo, eu particularmente, criar um relacionamento aqui com vocês, mais próximo, mais o dia a dia, mas a vida tem horas que deixa a gente um pouco mais difícil acontecer isso. Mas estamos aqui. E aí, se você quer saber um pouquinho sobre AVC, se você quer escutar um pouquinho sobre o que a gente tem visto aqui na prática, no dia a dia, nos protocolos, da nossa experiência, dentro de reabilitação neurológica, fica aqui. A gente deve ficar aqui uma meia hora, 40 minutos discutindo a respeito disso, falando sobre isso. Coloca sua pergunta aqui e chama outras pessoas aí que você conhece e que tem interesse nesse assunto pra gente trocar uma ideia aqui. Boa tarde para todos. Então, eu acho que todo profissional da área da reabilitação, né, da fisioterapia, no meu caso, se abastece no dia a dia profissionalmente com sucessos, com vitórias, né? E hoje a gente viu um paciente aqui que chegou bem mal, chegou na cadeira de rodas e não conseguia andar e não conseguia fazer nada, e que a gente fez uma reavaliação. Falei, e aí, como tá? Como que você o que você está sentindo agora, como que você tá, para a gente estabelecer os novos objetivos. E a gente viu um ganho significativo e ele não sabia nem falar o que ele não conseguia fazer, por já estar conseguindo fazer bastante coisa. E eu queria falar sobre isso um pouco, porque um fator determinante dentro do processo de reabilitação dele foi a força de vontade, está sendo a força de vontade, a determinação, né? A disciplina de realmente entender o que é necessário ser feito para melhorar a parte física, entender que é necessário socializar, encontrar pessoas, que tudo isso faz parte da vida, né? Que você não precisa esperar ficar bom para aí você realmente viver. E esse processo aqui na Continuare, a gente tenta, né, colocar na cabeça dos pacientes e fazer a família e os pacientes entenderem que é importante, né, que a gente não pode pensar somente no aspecto físico. É claro que o físico é importante, a gente trabalha muito nesse sentido, mas como, né, a questão mental e os seus desejos e a sua vontade, a sua determinação influenciam, né, na melhora, nos resultados, né? Então, esse é um tema que eu acho que é importante, é fácil falar, né? É difícil, né, fazer no dia a dia, ter essa constância, mas não é impossível. E cada vez que a gente vê isso acontecendo aqui, a gente fala, olha, que diferença, como que isso faz diferença no processo de reabilitação de qualquer pessoa. Então, vamos começar essa live tentando dar aí uma chuva de energia positiva, de você pensar que você tem capacidade, de você estabelecer os seus pequenos objetivos e ir cada vez cumprindo cada pequeno objetivo, para você ver que é possível, né? E não pensar somente nas coisas ruins, pensar que, não dá, não vou ficar do mesmo jeito como eu era antes, nunca, enfim. Esse pensamento pessimista acaba levando, né, a uma chuva aí de liberação de hormônios que não são muito bons, de substâncias no nosso corpo que vai deixar entrar num ciclo aí vicioso que vai inibir cada vez mais a nossa determinação e força de vontade. Então, primeira coisa é isso, não é fácil o processo, realmente. Quando você passa por um AVC, nunca mais vai ser como antes, no sentido que é um evento marcante na vida de qualquer ser humano. Então, qualquer evento marcante, positivo ou não, ou negativo, determina dali para frente uma nova fase. E como que eu vou lidar melhor com essa nova fase? É o que a gente precisa ter foco, antes mesmo de pensar em qualquer coisa física, tá? Então, é óbvio que eu sou fisioterapeuta e eu penso muito no físico.
mas não tem como a gente dissociar a mente do corpo, né? E aí, se tratando de cérebro, né, quando a gente pensa que a base da reabilitação neurológica é conexão entre as partes do cérebro, esse networking, vamos dizer assim, o cérebro não é assim, ele não funciona. Primeiro uma parte, aí enquanto essa parte está funcionando, a outra parte não está funcionando, está parada. Não, é o tempo inteiro a gente tendo áreas de associação para você associar uma coisa que você está interpretando com outra coisa, um barulho, uma coisa que você está vendo, uma coisa que você está ouvindo, um cheiro que você está sentindo, um gosto que você está sentindo. Então tudo isso se conecta e pode gerar uma emoção, pode gerar um processamento. Então não tem como o cérebro funcionar de forma fragmentada. Então é claro que uma emoção vai influenciar na sua forma de agir e vice-versa, né? E a neuroplasticidade ela não acontece somente numa área. As outras áreas precisam estar influenciando nas áreas que a gente tem aí de alvo, tá? Então é importante a gente pensar nisso e sim, é importante porque vai influenciar e gerar o que a gente chama de uma neuroplasticidade negativa, que não é legal. Então, se vocês participaram aí do desafio, vocês viram eu falando sobre os princípios da neuroplasticidade, que é a base da reabilitação neurológica, e a gente fala sobre neuroplasticidade negativa, e isso pode gerar até um retrocesso, um atraso aí, né, na sua recuperação, tá? Então, foquem nisso, isso é um princípio, isso é uma regra, né? A gente tem que tentar ficar bem com a gente mesmo, independente de qualquer coisa, independente de uma sequela, de uma lesão, né? Independente do problema que está acontecendo na sua vida. Isso vai otimizar o seu processo de reabilitação. E aí, eu queria falar de algumas coisas específicas, assim, em relação... Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vi uma pergunta aí em relação à dor no ombro. Gente, e é impressionante, né? Como que a gente vê as pessoas sofrendo por conta de dor no ombro, né? Depois do AVC. É muito comum isso. Atualmente a gente tem recebido menos pessoas com essa queixa, mas é muito comum, eu tô falando aqui no consultório, né, aqui na clínica, aqui na Continuare, mas é muito comum, né, eu conversar com pessoas que tiveram essa queixa e já tem um histórico aí de pessoas que tiveram queixa de dor no ombro. E a primeira coisa que eu dou de dica ou de orientação, vamos dizer assim, é que isso é muito comum na fase inicial pós-AVC. Então, se quem está reclamando aí de dor no ombro, essa dor no ombro acontece, você já tem tempos que aconteceu o AVC, quando eu falo tempos, eu falo assim, sei lá, mais de 6 meses você ainda está com dor no ombro, mais de 2 anos, mais de 5 anos, não é esperada essa dor no ombro. Pode acontecer em algum caso ou outro, quando evolui para uma flacidez muito importante, né, que o braço fica bem jogado, bem flácido, não tem ativação nenhuma. Pode ser quando uma pessoa tem uma heminegligência muito importante. O que é isso? Ela negligenciar aquele lado mais acometido. Ela não querer que aquele lado, não quer porque propositalmente, não é isso não. Mas não ter a percepção daquele lado mais acometido e por conta disso, esse lado nem parece existir para ela e ela acaba não utilizando. Isso acontece normalmente quando existe uma lesão do lado direito, numa área específica do cérebro, que compromete essa percepção do lado esquerdo. Então, nesses casos especificamente, que não são casos muito comuns de acontecer, muito comuns em termos de incidência, em termos de número de pessoas, né, que tiveram AVC, a grande maioria não tem esse tipo de quadro. Aí sim, aí a gente pode ter, depois de um longo tempo, uma dor no ombro. Mas normalmente, vou chutar aqui, tá? Mas 70, 80% dos casos, a dor no ombro vem por conta de uma flacidez dessa musculatura, uma falha de ativação dessa musculatura na fase mais aguda, subaguda inicial, subaguda tardia, primeiros meses até os 6 meses, vamos dizer assim. E aí a gente precisa colocar esse ombro para ativar de alguma forma, né? Então, se já tem muito tempo que você teve, você ainda tem dor no ombro,
Então é bom, é importante fazer aí uma avaliação para a gente entender, uma avaliação ortopédica mesmo, tá? Um ortopedista, para entender se existe uma lesão, porque pode ter acontecido. Às vezes acontece a lesão quando a pessoa cai, que teve AVC, desmaia e bate o ombro, tá? Às vezes acontece a lesão porque ela passou muito tempo numa posição errada, sobrecarregou, gerou uma tendinite, uma ruptura de tendão, um processo de inflamação da bursa, e tudo isso gera muita dor, né? Então você precisa tratar a parte ortopédica primeiro, porque muitas das vezes o caso da dor assim pode estar acontecendo por conta da questão ortopédica, tá? Então é importante isso. Ludmila, já descartei todos esses problemas ortopédicos, não tem nada, tá tudo bem. E aí o problema realmente é a flacidez da musculatura, então a gente precisa, primeiro, jogar peso, já fazer transferência para esse, é como se fosse aqui no ombro doloroso, pós-AVC. Então esse ombro ele desencaixa parcialmente, então esse osso que é o húmero, ele fica coaptado, encaixado normalmente na cavidade glenoide da escápula. Então, quem faz esse encaixe acontecer da melhor forma possível além da estrutura periarticular, ali, ligamento, né, cápsula articular, são os músculos com os seus tendões e com, né, a própria camada muscular. E aí, se esse músculo não está ativando, realmente é isso que acontece, né? Realmente a gente não tem essa coaptação e aí vai afastando esses dois ossos, a gravidade está atuando para baixo e a tendência é o braço ficar mais caído, esse braço não mexe espontaneamente e aí, obviamente, a gente acaba tendo uma tração exagerada sobre aquelas estruturas, o que gera dor. E isso pode gerar uma lesão ortopédica. Então é importante a gente fazer a aproximação. Então, apoiar esse ombro, esse cotovelo, desculpa, em algum local e fazer o apoio para fazer a aproximação, além de fazer um encaixe melhor, também gera uma maior percepção desse lado por conta dessa descarga de peso, tá? Eletroestimulação nessa região para fazer com que esses músculos ganhem trofismo, estejam mais fortes, vamos dizer assim, ou estejam ativando, mesmo que não seja de forma voluntária, ajuda bastante nesse encaixe também, então é uma possibilidade, tá? E colocar ele para funcionar. Aí você vai falar assim, não, Ludmila, mas não mexe, não adianta, não tem jeito, eu não tenho ativação. E muitas das vezes esse é o maior problema que gera essa dor no ombro. Mexa por ele, ajuda com a outra mão. Muitas das vezes a gente subestima a capacidade que aquele membro superior mais acometido tem. Então, a gente faz um trabalho aqui na continuidade de acompanhamento dos pacientes em fisioterapia e aí, muitas das vezes, a gente vai na casa das pessoas e testa. O que está acontecendo? Ela consegue fazer um movimento para puxar uma cortina, para levantar a tampa do vaso, para dentro do ambiente mesmo, do dia a dia aí dessas pessoas. E aí a gente fica surpreendido, porque a gente fala, nossa, não acredito que você consegue fazer tantas coisas. De forma adaptada? Obviamente de forma adaptada. Ajudando com a outra mão, pegando da mesma maneira que pegava antes? Provavelmente não. Mas a gente está colocando esse braço na representação do corpo, a gente está ativando ele. O seu olho, sua visão está vendo esse braço mais vezes, porque se você não mover ele vai ficar sempre do lado, você quase não vai vê-lo. Então colocar ele para jogo é importantíssimo. Aí você vai falar assim, mas eu não consigo pegar. Não tem problema, coloca ele para você ver, coloca ele para alcançar. Às vezes uma pega só da mão, assim, numa gaveta, você já consegue, né, dobrar o cotovelo e abrir uma gaveta, ou mesmo que você tenha que dar alguns passos pela transferência do corpo, da posição do corpo, esse braço acabar mexendo.
não tem problema, a gente consegue aumentar essa área de representação. Filme também, você fazendo um movimento, ou pegue vídeos antigos, talvez que você tenha, para olhar você fazendo algum movimento da mão anteriormente. E aí imaginar esse movimento da mão, do braço, é uma técnica importantíssima para quem não tem ativação e pode ajudar a aumentar essa representação. E aí na hora que você vai fazer o movimento, você acaba conseguindo, do nada, que não é tão do nada assim, movimentar sem ao menos você esperar. Então, realmente, assim, não tem uma fórmula mágica, faz isso que vai melhorar a dor, né? Se for ortopédico, às vezes faz até infiltração de algum corticosteroide para ajudar nesse processo de dor, porque ninguém merece ter dor também, né, gente? E a dor impede muito de você colocar esse braço na sua representação, no seu dia a dia, no seu movimento, né? Então, às vezes é necessário medicação para isso, né? Muitas das vezes, por isso que é importante o acompanhamento do neurologista, porque se você tem um neurologista ou um médico que te acompanha, e sempre você já pode fazer, ele já pode te prescrever as medicações, enfim, te ajudar nesse sentido. E às vezes também você pode ter uma dor, que aí não é especificamente só no ombro, que é uma dor central, que a gente chama, e às vezes tem medicação para controle dessa dor, medicação de uso contínuo, para controle dessa dor que pode ajudar. E obviamente a gente sempre indica os tratamentos de neuropodulação que a gente tem aqui com estimulação magnética transcraniana, que é muito bem sucedido nos casos das dores centrais, né? E em outros casos também, mas nesse caso é bem legal. Deixa eu ver, tem uma pessoa falando aqui do tumor cerebral, que são umas sequelas bem parecidas com AVC, realmente porque pode gerar uma lesão, né, por conta desse tumor. Aí tem uma pessoa falando, tenho dor no ombro 1 ano e 7 meses de AVC, então tenta entender o porquê dessa dor no ombro, descarta as possibilidades ortopédicas, lesão, escuta, essa live provavelmente vai ficar gravada, ou a gente daqui a pouco vai gerar vídeos trazendo esse assunto de novo, então fica firme no que eu orientei aqui, vai descartando essas possibilidades. Tem gente falando aqui que, eu não sei seu nome, tá escrito Van Dancer, que o avô conseguiu a aplicação da toxina botulínica no braço, que não mexe nada, existe a possibilidade, fazendo fisioterapia, de ter algum movimento. Preciso entender, provavelmente se ele vai fazer toxina botulínica, não mexe nada porque é muito duro, muito espástico, muito rígido. Até mesmo porque essa é a indicação de toxina botulínica, porque se tiver muito flácido, você tenta mexer, você pegar no braço do seu avô, por exemplo, ele é mole, assim, se for isso, não tem indicação de toxina botulínica, tá? Agora, se não for, e não mexe porque é duro, realmente a gente tem indicação de toxina. Mas uma coisa importante sempre frisar: a toxina botulínica, ela não faz milagre, ela não faz o movimento voltar. Ela faz o tônus, essa espasticidade, que é o que gera essa dureza do movimento, essa resistência do movimento. É uma contração muscular persistente, vem com a agulha, com a toxina no músculo, e aí essa toxina faz o músculo paralisar temporariamente. E aí ele não fica com essa contração muscular persistente. Isso ajuda a gente conseguir ativar esse músculo da forma correta, ativar o músculo do outro lado que faz par com ele da forma correta. Então, por isso é imprescindível fazer a fisioterapia nesse período da aplicação de toxina. Quando é que ela ajuda? Nos alguns casos, mesmo sem fazer fisioterapia, ela ajuda em casos de deformidades importantes, mas aí já é alta dosagem. Lembrando que a gente normalmente começa com protocolo de toxina com uma aplicação com uma dose menor, para ver se não tem nenhum problema para o paciente, testando. Então, assim, não faz milagre, é um processo de acompanhamento que precisa ser testado e conversado entre a pessoa que aplica e a pessoa que acompanha esse processo de reabilitação. Isso é importante. E aí tudo isso depende, né, como está sendo aplicado, em qual músculo. Às vezes a gente troca os músculos porque viu que não é naquele músculo necessariamente que causou tanto efeito. Então, falar
que ele vai voltar a mexer vai depender de todos esses fatores, tá? De todas essas variáveis. Tem gente falando aqui de cãibra, né? E tem gente falando que o médico falou que é assim mesmo. E aí, o que a gente pode fazer? É comum? É comum, né? É comum de acontecer a dor no ombro. Mas e aí? Existem estratégias para melhorar e tem muita gente que melhora muito a dor no ombro. Você não precisa ficar fardado de dor no ombro a vida inteira. É comum de acontecer e é assim mesmo que acontece, tem um porquê de acontecer. Mas precisa ter uma conduta para melhorar essa situação, né? Amenizar, se não, né? Porque viver com dor, né, gente? Ninguém merece mesmo. E aí a questão da cãibra, às vezes, é um aumento desse tônus mesmo, né? Que pode gerar dor também. Existem medicações para isso, né? Tem gente que se adapta mal, tem gente que se adapta melhor, igual a toxina, tem gente que se adapta melhor, tem gente que não se adapta tanto. Isso é de organismo para organismo, as pessoas não são iguais, né? Então não tem jeito das respostas serem sempre as mesmas. Mas existe medicação para isso, né? Existem alguns medicamentos que toleram uma dosagem até alta, enfim, e que são, né, que talvez o único efeito colateral seja o sono, né, mas que pode ser adaptado com o tempo. Tem gente falando que teve 2 AVCs, que o braço não mexe ainda. Pensa na questão da imagética. Coloca lá, imagina. Sabe quando a gente lê um livro? E aí, quando a gente está lendo um livro, a gente se imagina dentro daquele cenário que é narrado naquele livro, né? A gente tenta imergir dentro daquela história que a gente está lendo. E aí a gente imagina aquela casa, aquela pessoa, aquele animal, aquela situação. A gente faz essa imagética na nossa cabeça. Ou então, quando você não conhece um local e você vai num local pela primeira vez, automaticamente a gente imagina como será que é aquele local. E aí a gente faz um cenário na nossa cabeça que nunca é o cenário correto, né? Quando a gente chega. A imagética é isso, a imagética é a gente realmente, com o pensamento, transcender para situações que talvez nunca aconteceram e que não vão acontecer agora, nesse momento. Seu braço não vai mexer só de você pensar, mas que vai aumentando, né, a ativação no cérebro dessa área, né? Então, e é uma coisa simples de ser feito, né? Só precisa de muita concentração, obviamente, né? Então, não dá para ter barulho, não dá para ter distratores, alguma coisa que realmente influencia nessa concentração de forma negativa. Mas não é difícil de fazer, né? É fácil de ser feita, né? Então, é uma boa possibilidade, é uma boa técnica para ser feito aí, principalmente em quem não tem nada de movimento e é flácido, ou que tem uma hemionegligência. Agora, se a pessoa estiver com muita espasticidade, é preciso pensar, se está muito rígido, enfim, é preciso pensar nessa espasticidade antes, né? Precisa pensar nas medicações, como eu estava falando, a toxina, né? Porque ela atrapalha toda a percepção e mesmo aumentando a área de representação no cérebro, talvez não facilite tanto o movimento. Tem gente falando aqui em relação à propriocepção. Eu não sei se vocês sabem o que é. Isso é tão técnico às vezes, é tão longe da realidade, do entendimento de tanta gente, inclusive, infelizmente, não queria estar falando isso aqui não, mas inclusive de diversos profissionais também, porque é meio assim, é difícil de palpar realmente. Até entendo o porquê que as pessoas têm dificuldade de entender o que é propriocepção. E eu acho que é importante a gente desmistificar algumas coisas em relação a isso, né? Em relação à questão da propriocepção. Porque é um mecanismo, vamos dizer assim, que a gente tem no nosso corpo naturalmente, né? Que o nosso corpo, tudo tem uma função específica e para tudo, né? Para qualquer situação, nosso corpo reage de uma maneira pré-programada, vamos dizer assim.
E a propriocepção é a capacidade que a gente tem de perceber o nosso corpo no espaço sem utilizar a visão, né? Então, se eu tô com a minha mão do jeito que eu tô aqui agora e olho lá pro outro lado aqui, não tô vendo a minha mão, eu tô sentindo que a minha mão está uma junto da outra à frente do meu corpo e com meus cotovelos dobrados. E isso me ajuda a eu ter um controle do movimento mais correto, eu ter um planejamento do movimento mais correto, de eu ter uma percepção, uma sensação desse movimento de forma mais correta. Às vezes eu tenho uma alteração na propriocepção e não tenho alteração de sensibilidade, eu sinto tudo, sinto que meu braço está aqui, mas eu não estou sentindo onde ele está. E o exemplo que eu dou clássico disso, isso pode acontecer depois do AVC, porque pode lesionar uma área que é responsável no cérebro por alcançar essa capacidade de entender, de perceber a posição do meu corpo no espaço sem utilizar a visão. Isso acontece no AVC, e quando acontece no AVC, um exemplo que eu dou clássico é que, por exemplo, imagine que se a gente precisasse olhar sempre para o nosso pé para a gente ter que dar um passo, para ter que andar. Então, muita gente que não tem essa percepção de onde está o meu pé no espaço, para andar tem que olhar para baixo, tem que olhar para o pé e tem que fazer olhando para o pé. E isso já muda toda a dinâmica do processo de andar, porque normalmente a gente, para andar, não precisa olhar para o pé. A gente olha para o pé quando a gente sabe que a gente está num terreno instável, num desafio muito grande, onde você precisa de mais essa informação visual para realmente, meu pé tá ali, é um reforço, porque eu tenho muitos desafios ali para enfrentar. Então imagine que para quem teve AVC é esse desafio constante, sem ter obstáculos, sem ter um solo irregular, um solo instável, porque ele não está percebendo normalmente aquele pé, onde que ele está. E não consegue planejar, será que eu estou pisando com passo adequado, com comprimento adequado, no lugar certo, pisando mais para dentro, mais para fora? Então, isso atrapalha no planejamento do movimento, né? Isso atrapalha na capacidade, no desempenho das atividades. E aí eu dei o exemplo da marcha, mas a gente pode falar de qualquer movimento, da posição. Quantas vezes que ainda mais a mulherada faz isso, né? Faz mais de uma atividade motora junta, né? Faz 2, 3 atividades e tá falando com alguém, tá fazendo outra coisa e tá... Então isso é porque a gente tem essa percepção, né? No ser humano em geral. Então isso fica mais difícil para quem tem AVC. Como que trabalha isso? Né? Foi a pergunta que foi feita aí. Finalmente, vamos chegar na pergunta. Mas é porque não adianta eu falar como trabalhar a propriocepção se as pessoas não entendem o que é propriocepção, né? E às vezes, muitas das vezes, muita gente nunca nem foi avaliada nesse aspecto. Então, quando a gente pergunta, você percebe seu corpo? Percebo, eu sinto. Então, eu percebo. E não necessariamente. Às vezes você pode sentir que a pessoa está te tocando, você pode sentir diferentes temperaturas, você pode sentir que a pessoa está te machucando, te apertando, enfim. Você pode sentir o que é aquele objeto, né? A textura, se é áspero, se é macio, enfim. Mas você pode não ter propriocepção ou ter uma alteração nessa propriocepção, apesar de ter sensação, tá? Então, por isso que eu falei tanto. Como que a gente tem que trabalhar? Então, normalmente a gente trabalha com a sensação ajudando nessa percepção, nesse posicionamento. Então, a gente tenta planejar o movimento como que ele tem que ser. Então, para eu, por exemplo, pisar, essa é a sensação. Então, eu piso lá na frente e eu ajudo a pessoa, por exemplo, a fazer essa transferência sempre para o peso, para ela sentir. Geralmente, a gente tampa a visão para trabalhar a propriocepção. Geralmente, a gente tira espelho para trabalhar a propriocepção, porque a gente precisa dar um input sensorial, no caso das técnicas de fisioterapia neurofuncional,
da posição correta, do estímulo correto. E no caso de técnicas como a estimulação magnética, onde a gente faz, né, um estímulo direto no cérebro, a gente, né, faz protocolos ativando aquela área com exercícios proprioceptivos. Então, daquela área que realmente, talvez no córtex motor, da área lesionada, né, responsável pela área lesionada da mão, ou no córtex sensorial, para ajudar nessa percepção. Então, a gente precisa de entender primeiro por que está sem a propriocepção, como essa propriocepção está alterada, em qual região. Às vezes você pode ter uma propriocepção alterada de dedos, mas não tem de punho, não tem de cotovelo, não tem de ombro, a gente mede pela questão articular. Ou você tem no braço inteiro, então é preciso tentar determinar isso e entender o que tem de alteração, para aí sim a gente criar estratégias para trabalho. Existem várias. Os exercícios normalmente são exercícios que utilizam essa percepção da sensação, sem utilização da visão, com transferência de peso corporal, com reprodução da tarefa mais próxima, mais correta possível, mais próximo do correto, né, possível. Então, já estamos falando que eu tenho compromisso agora. Eu acho que eu ficaria falando aqui até amanhã de manhã, né? Eu sempre brinco que a gente fala muito por aqui, mas é porque é um tema recorrente, né? A gente fala sobre isso todo dia, o dia inteiro, toda hora. Então, assim, é interessante dividir com vocês sobre isso, porque sempre existe alguma dúvida em relação a esse processo de reabilitação que, infelizmente, aqui no Brasil é tão, né, assim, pouco trabalhado, pouco exaltado, e tanta gente precisando, né, se a gente for pensar numa incidência tão grande de uma a cada 4 pessoas, né, PVC. Enfim, então a gente precisa falar muito a respeito disso. Bom, eu vou terminando por aqui, eu tenho compromisso agora às 6 horas, já são 6 horas. E a gente vai entrando, vai conversando, assista de novo se precisar, não sei se vai ficar gravado ou não, mas a gente vai jogar conteúdo aqui. Pense em tudo que eu falei, se o seu ombro está doendo, se a sua propriocepção está alterada, se você está aí meio desanimado no dia a dia dentro desse processo. E eu estou notando aqui o que vocês estão falando é mais ou menos a queixa da grande maioria, e a gente volta depois falando mais sobre cada um desses temas. Uma boa noite para vocês e até a próxima.